Aqui é Eric, lotado na gerência regional da agência nos estados da Bahia e Sergipe, a GR8. E esse é o terceiro e último vídeo sobre o uso do ICS Telecom no âmbito do Prisma. Usarei a versão 15.5.3, 64 bits, disponibilizada pela HCDI em 2 de dezembro de 2018. Nos vídeos anteriores falei sobre a criação do projeto. É importante ressaltar que o layer obrigatório é o modelo de elevação digital. São desejáveis também, quando da criação de um projeto, de outros dois layers, de clutter e de imagem. Apresentei as principais características da área de trabalho, menu principal, a barra de menu gráfico e outras informações. Em relação a uma estação de TV digital, apresentei onde estão as informações, as características da estação e em que campos são colocados no ICS quando da criação da estação. Inclusive, a edição do diagrama de radiação horizontal da antena. Isso aqui é resultado de uma predição de uma estação transmissora. Por default, o ICS vem com um filtro do mar ativado. Então, nesse caso específico, essa mancha no oceano ela não apareceria. Então, basta desativar esse filtro que ela aparece. Isso aqui são telas que apresentam um estudo de interferência de duas emissoras, imaginando que essa segunda emissora seria uma emissora clandestina ou se estaria fazendo um estudo de inclusão, eventualmente de inclusão desse canal no plano básico. No caso concreto aqui, foi caracterizada interferência. O objetivo desse terceiro e último vídeo do uso do ICS no âmbito do Prisma é falar sobre a funcionalidade de geolocalização. Então, ela, como já indicado, ela só é acessível quando no projeto são inseridas ao menos duas estações do tipo Direction Finder. Perceba que aqui você tem acesso a setar a técnica de radiolocalização, pode ser AOA, TDOA e RSSI. Para habilitar, por exemplo, o AOA, você deve inserir um ângulo de chegada aqui nessa estação Direction Finder. Aqui são as características da emissão procurada. Então, deve ser indicada a frequência central do canal de operação, a estimativa da EIRP dessa emissão procurada e da altura de instalação da antena. Isso é aplicável para essa técnica do RSSI. Toda vez que forem alteradas as características da emissão procurada, ou seja, as características indicadas aqui, ou dos níveis de recepção das estações Direction Finders, você deve fazer uma nova simulação de cobertura para cada estação dessa. Então, é importante ter em mente isso. Por fim, será apresentado o algoritmo usado pela GR8 no tratamento de reporte de interferência. O primeiro passo é plotar esses pontos no Google Earth, depois definir um polígono que englobe todos esses pontos. Em cada vértice do polígono, traçar um círculo e o raio dependerá da distância entre os reportes. Então, nesse caso específico aqui, a distância desses dois reportes era da ordem de 200 quilômetros. Então, se optou por um círculo com raio igual a 50 quilômetros. E o objetivo disso é entender, identificar os reportes associados a esses vértices que têm outros reportes próximos, ou seja, estaria caracterizado o adensamento de reportes. Então, nesse caso específico, em torno do R9I, não tem nenhum outro reporte. Por outro lado, em torno desse outro vértice do polígono, o R8I, existe um reporte muito próximo, o R4I.
Para representar as aeronaves, deve-se inserir no ICS Telecom estações do tipo Direction Finders. Então, aqui foram inseridas as 5 estações associadas aos 5 vértices do polígono. Se o polígono tivesse 3 vértices, então seriam 3 estações. A altura de cada estação dessa aqui é exatamente a altura em que encontrava-se a aeronave quando o piloto percebeu a interferência. Para fazer a simulação, usando essa técnica RSSI, deve-se estimar a EIRP, da fonte da interferência, da emissão procurada, e a altura da antena de instalação. Então, existe um chaveamento feito pela GR8 que, se o reporte citar que a interferência seria do tipo emissora de rádio, o EIRP seria igual a 1 watt e a altura de instalação igual a 30 metros. Por outro lado, caso seja indicado que se trata de um telefone rural, o EIRP seria igual a 10 watts e a altura de instalação igual a 10 metros. Então, inicialmente, considere-se que cada estação captou a emissão com nível de menos 99 dBm. Nunca podemos esquecer que isso é um problema mal condicionado, porque não existe uma informação essencial. Então, existem problemas em algumas das informações, como a indicação da coordenada geográfica, indicação da altitude, indicação do tipo de interferência, mas essas outras informações não têm uma qualidade muito boa, mas a gente pode validá-las no Flight Radar, no STEL, e de alguma forma melhorá-las. Por outro lado, não existe informação do nível recepcionado nesse rádio embarcado na aeronave. Então, por isso que o problema é mal condicionado. Então, simula-se inicialmente que os níveis seriam da ordem de menos 99 dBm, com a tolerância de 10. Essa tolerância, o que significa? O ICS vai calcular que o nível recepcionado seria em menos 99, menos 5, mais 5. Então, ele simularia que o nível percebido estaria entre menos 94 e menos 104 dBm. Menos 104 dBm, salte-se é a sensibilidade do rádio embarcado nas aeronaves. Pode até ser um pouco maior. Então, se faz essa simulação. Para aqueles vértices do polígono que foi caracterizado honestamente, se dá um ganho de 10 dB. E, uma vez simulada isso, simula-se outros cenários, sempre acrescentando 10 dB. Por fim, exporta-se o resultado para o Google Earth, para que possa ser identificada as áreas que devem ser objeto de busca da diligência de campo. Então, inicialmente, eu vou abrir a funcionalidade de geolocalização. Então, lembrando que ela só é acessível quando inclusas ao menos 2 estações. Eu vou carregar aqui um arquivo de cobertura. Inicialmente, o objetivo é entender como funciona essa funcionalidade de geolocalização. Então, essa estação é uma rádio pirata, literalmente uma rádio pirata, porque ela foi instalada no oceano. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender melhor como é que funciona essa funcionalidade de radiolocalização. Então, eu supus que essa rádio teria uma potência de 1000 watts. Essa seria a potência EIRP dela. Operaria no canal 87.9 e a sua antena estaria instalada a 10 metros de altura. A antena é do tipo omnidirecional. Ao fazer a predição da cobertura dela, colocando a altura da antena de recepção a 10 metros e com limiar de 48 dB/volt por metro,
temos algo desse tipo. Então perceba que eu já inseri aqui 3 estações do tipo Direction Finders, mas elas estão inativas. Então, nesse ponto específico, o nível percebido, que seria percebido por essa estação, seria da ordem de menos 60 dBm. Eu estou olhando para o valor indicado nesse campo. Então, menos 60 dBm. Nessa estação, menos 54 dBm. E nessa outra estação, menos 58 dBm. Então, eu vou deixar ativa apenas as estações do tipo Direction Finders. Uma vez ativadas as estações do tipo Direction Finders, abre-se a funcionalidade de geolocalização. E aqui deve ser inserido o nível percebido por cada sensor. Então, esse primeiro sensor estaria recebendo um nível de menos 60 dBm, esse outro menos 54, por fim, esse outro menos 58. Aqui estão as características do transmissor-alvo, da estação-alvo, daquela emissão que está sendo procurada. Então, vou inserir exatamente aquilo que foi colocado nas características da rádio pirata, ou seja, canal centralizado na frequência 87.9, com EIRP de 1000 watts e a antena instalada a 10 metros de altura. Vou colocar também uma tolerância igual a 10 dB. O que significa essa tolerância? O ICS simulará que esse nível está entre menos 55 e menos 65. Por outro lado, esse nível estaria entre menos 49 e menos 59. Deve-se atentar à máxima distância do cálculo. Então aqui eu vou colocar 50 km. Sempre habilitar esse checkbox de forma que seja possível fazer as simulações corretamente. Então, essa área em vermelho seria a área onde poderia estar esse transmissor, considerando aquilo que foi inserido aqui. Se você diminuir a tolerância para, por exemplo, 2 dB, significa que esse nível percebido estaria entre menos 59 e menos 61, menos 53 e menos 55, por aí vai. Lembrar novamente de habilitar esse checkbox. Então perceba que foi diminuída a área onde estaria o transmissor. Se você colocar essa tolerância igual a zero, ele vai simular exatamente esse nível. Novamente habilitar o checkbox. E aqui está o ponto onde estaria localizada o transmissor. Essa funcionalidade de geolocalização funciona dessa forma. Agora eu vou abrir o Google Earth para mostrar 2 casos reais e como a gente aplica aquele algoritmo no tratamento de reportes de interferência. Então, isso aqui são reportes corridos no Mato Grosso do Sul. Primeiro se define um polígono que englobe todos os reportes. Depois, em cada vértice desse polígono, se traça um círculo, e o raio desse círculo tem que ser de tal forma que você consiga diferenciar pontos que apresentam um adensamento. Então, por exemplo, esse ponto apresenta um adensamento de reportes, de outros pontos que não apresentam adensamento. Por exemplo, esses 2 pontos. No outro caso, no outro reporte tratado recentemente, que ocorreu no estado do Piauí, o polígono, da mesma forma, o polígono deve englobar todos os pontos. Em torno de cada vértice são traçados os círculos para caracterizar aqueles vértices que estão associados a adensamento de reportes. Então, nesse caso específico,
considerou-se que o raio desse círculo era 50 quilômetros, e nesse ponto não restou caracterizado o adensamento, nesse ponto restou caracterizado o adensamento, nesse ponto não restou caracterizado, e nesses outros dois pontos foi caracterizado o adensamento, por causa desse reporte específico. Como simular isso no ICS Telecom? Então, eu já inseri essas estações aqui. Eu vou isolar essas estações. Então, temos aqui essas 5 estações do tipo Direction Finders ativas. Isso possibilita com que seja habilitável essa funcionalidade de geolocalização. Deve ser verificar as características da emissão procurada. Então, nesse caso concreto, era uma emissão na frequência de 120.1 MHz. Como foi indicado nos reportes que seria uma emissora de rádio que estaria causando essa interferência, considera-se que a EIRP desse espúrio da emissora de rádio teria 1 watt e que a antena dessa emissão estaria instalada a 30 metros de altura. O nível base de simulação é menos 99 dBm, com a tolerância de 10 dB. Por se tratar de aeronaves que estavam em nível de cruzeiro e que um espúrio dessa natureza tem uma possibilidade de ser percebido a 200, 300 quilômetros de distância de onde ele é gerado, sugere-se que a distância seja 500 quilômetros. Então, o ICS vai calcular 500 quilômetros em torno de cada vértice desse do polígono. Sempre habilitar essa cobertura das estações. E perceba que, para aquelas 3 estações que foi caracterizado o adensamento de reportes, foi dado um ganho de 10 dB. Então perceba que a paleta aqui, ela não está adequada. Então como são 5 pontos, vamos colocar os 5 como vermelho, para ficar claro. E vou mudar a tonalidade aqui das outras cores. Esse resultado chega a ser surpreendente, pode servir para abrir a nossa cabeça. Então, essa área em vermelho é a sobreposição das 5 áreas associadas aos 5 vértices do polígono. E considerando os níveis que foram inseridos na simulação, é possível que uma estação transmissora gerando a interferência esteja instalada numa dessas regiões aqui, indicadas em vermelho. Sugere-se que isso seja exportado para o Google Earth. Eu vou chamar isso de cenário 1. Então aqui está o projeto do Google Earth. O cenário 2 seria aumentar em 10 dB o nível percebido por cada uma das estações. Lembrar de habilitar o checkbox.
Então essa aqui seria a área também objeto de busca e diligência de campo, somada àquela outra área externa, exporta-se para o Google Earth. Vou chamar de cenário 2. Deve-se voltar para o ICS para continuar as simulações. Aumenta-se novamente em 10 dB os níveis percebidos por cada um das estações Direction Finders. Habilita-se o checkbox. Então perceba que nesse terceiro cenário não foi obtida a convergência das curvas. Então o máximo que aconteceu foi uma sobreposição de 4 das 5 curvas. Não tem mais sentido, portanto, realizar novas simulações aumentando os níveis percebidos em 10 dB. Volta-se para o Google Earth, desabilita-se esses pontos para não sujar tanto a tela. Então as áreas de interesse seriam essas áreas em vermelho. E essa área em vermelho. No caso específico, essa fonte de interferência foi localizada e ela estava no município de Lagoa do Sítio. E assim termina o terceiro e último vídeo do uso do ICS Telecom no âmbito do Prisma.